Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? A paz a todos, a quem vos fala é o pastor Mesaque. Estarei nesse dia fazendo a exposição dos capítulos 26, 27 e 28 do livro de Ezequiel. É o pastor Mateus que tem feito a exposição desse livro, mas por motivo de força maior estarei com vocês neste dia e amanhã também nesta exposição. O capítulo 26 diferente dos capítulos anteriores que houveram profecias contra cidades, porém eram cidades que já não eram tão poderosas, tão significativas naquele tempo. Porém agora Tiro era uma cidade muito poderosa, muito forte, muito rica, era uma cidade portuária que detinha o comércio do Mediterrâneo ali com muita força, então se tornou uma cidade muito poderosa e dominante. E agora Ezequiel mira a profecia do Eterno contra a cidade de Tiro. Cidade de Tiro que tempos atrás havia sido parceira de Israel na época de Davi, de Salomão. Quando você volta à história, a construção do templo, toda a madeira foi fornecida ali, inclusive os trabalhadores para cortar e levar as madeiras. Era Irão que estava governando Tiro na época, então foi um grande parceiro de Israel. Porém, no momento agora, nós vemos no capítulo 26 que ela se alegra com o que estava acontecendo com Israel, porque ela vai assim olhar para isso como uma poderosa oportunidade de obter mais lucros, obter mais prosperidades. Então nós vemos agora uma cidade de Tiro que ela estava realmente com um olhar muito tirano quando se falava de valores. E Ezequiel traz toda uma profecia contra ela, dizendo que ela seria devastada, dizendo que o rei de reis, que era Nabucodonosor, viria sobre ela. E quando nós olhamos a história, Nabucodonosor apenas começou a destruição, foi muito forte, e eles se refugiaram a uma ilha, que era uma ilha fortaleza, que estava a cerca de 800 metros ali da costa. E quando os persas também atacaram, mas quem liquidou totalmente a cidade foi Alexandre o Grande, com seu domínio através da Grécia. Eles vieram, terminaram de destruir, jogaram os entulhos daquela cidade totalmente ali no mar, junto com os pós, a madeira, as pedras, e criaram um caminho até a fortaleza, e Tiro foi destruída completamente. A partir do momento da destruição de Tiro, as cidades vizinhas também foram afetadas, porque indiretamente todas sobreviviam ali do comércio e de todo o giro comercial e financeiro que a cidade de Tiro trazia. Então foi uma destruição, e nós vemos na profecia que essa cidade não voltaria, ela seria destruída e não haveria uma reconstrução, não haveria um renascimento dessa cidade após a destruição proferida. E nós vemos que não havia na profecia uma porta de escape, uma saída, como houve em outras cidades, como em Nínive, que nós conhecemos o profeta Jonas. Não havia essa possibilidade. Se vocês se arrependerem, estava decretado, porque havia enchido a medida contra o Eterno, que Tiro e toda a sua arrogância e soberba havia conquistado ou se colocado até aquele momento. No capítulo 27, nós vemos agora a palavra do Senhor veio a Ezequiel, nós vemos no versículo 1 e 2, dizendo que ele deveria fazer uma canção, um lamento a respeito de Tiro. Então ele começa agora a fazer uma conjectura mostrando o Tiro como se fosse uma grande embarcação, por causa dela ser uma cidade costeira e uma cidade que fazia comércio com todo o mar Mediterrâneo ali, então havia muitos navios chegando e saindo de Tiro. Então ele usa agora um exemplo, ele usa uma alegoria como se Tiro, a cidade em si, fosse um próprio navio. Então até o versículo 11, até o versículo 10, ele traz as grandezas, né? Quando ele começa a comparar cada detalhe que havia em Tiro, colocando ali a origem de cada detalhe. Então eles falam da madeira, do cedro do Líbano, fala dos carvalhos de Bazã, fala do cipreste, que era da costa de Chipre, fala sobre as velas que era feita sobre um linho bordado que procedia do Egito. Então essa canção começa a mostrar a grandeza em si de Tiro. Do versículo 11 até o versículo 24, nós temos agora um outro aspecto. Ele começa a falar das cidades que comercializava com Tiro.
Há muitas cidades dessa que não se tem mais a localidade, não se conhece no tempo mais moderno, eram as cidades da época, mas você consegue ter uma dimensão de como era forte e rica e poderosa a cidade de Tiro, com um tipo de comércio onde todas as pessoas vindo, e ela fazia comércio, além de se enriquecer, é que nós vemos que os reis também se enriqueciam com o comércio. Então as pessoas traziam seus produtos, comercializavam. Então era uma cidade que em nenhuma hipótese as pessoas conseguiriam pensar que haveria um fim para aquela cidade, como houve e da forma que houve. E quando chega no versículo 25 em diante, a canção proferida aqui por Ezequiel começa agora a falar deste navio e começa a mostrar como Tiro vai terminar, como ela vai acabar. Então fala dos moradores como se fosse marinheiros nessa embarcação, e Ezequiel traça agora a queda de Tiro como se esse navio afundasse de uma forma repentina, onde as pessoas estariam avistando e não acreditariam no que estivesse vendo, que a destruição de Tiro seria tão repentina e tão total que o melhor exemplo que Ezequiel teve ali inspirado pelo Eterno para proferir contra ela como um navio afundando junto com todas as suas mercadorias, todos os seus habitantes, toda a sua pompa, todo o seu poder, suas riquezas, ao ponto de tudo isso se acabar em nada. Quando nós vemos essa profecia contra a cidade de Tiro, nós vemos que no tempo que eles viviam, os seus moradores já tinham sido assim, totalmente contaminado, contagiado com essa soberba, com essa riqueza, com essa altivez de todo o poderio financeiro que havia. Então, quando nós vemos a profecia, ela é contra todos, contra a cidade, contra os habitantes. E quando ele finaliza o capítulo 27, é finalizando essa embarcação afundando e Tiro desaparecendo totalmente do mapa. No capítulo 28, nós vemos que a profecia agora de Ezequiel, ela é para o rei de Tiro. Ele fala algumas coisas da cidade, mas ela é quase o capítulo todo falando sobre agora o homem e não mais a cidade em si. E do versículo 1 ao versículo 10, nós vemos o profeta confrontando, porque o rei de Tiro, ele acreditava que ele era um deus, que ele não era um homem, devido ao seu poder, à sua pompa, ao seu orgulho e tudo que ele acumulou de riquezas, poder e respeito das nações. Então nós vemos agora o profeta confrontar com cada detalhe que você vai ver aí do versículo 1 ao versículo 10. Dos versículos 11 ao versículo 19, nós temos uma passagem complexa para entender. Parece que é uma canção fúnebre ao rei de Tiro, mas tem várias frases que são grandiosas demais para descrever qualquer homem, mesmo um grande rei. Parece que o rei de Tiro é um modelo de uma outra pessoa. Essa outra pessoa tinha sido perfeita em sabedoria e beleza, e nenhum homem poderia ser perfeito desta maneira como é descrito aqui. Então, essa passagem se conclui sobre ela que ela tem duplo significado, dupla referência. Dos versos 12 ao 17, a referência é tida como uma referência ao próprio Satanás. E o verso 18 e 19, sim, uma referência ao rei de Tiro. Essa dupla referência nos faz pensar o quanto o rei de Tiro chegou no seu orgulho, na sua arrogância, pensando ser um ser aí, Deus na terra mesmo, ao ponto de Ezequiel trazer essa dupla de referência na profecia, falando daquilo que Satanás havia feito e falando agora do que o rei havia feito, comparando os dois na mesma medida sobre arrogância, pecado e altivez. Nós vemos que também a dupla referência do castigo, assim como Satanás ele foi expulso do céu, e nós vemos em Apocalipse qual será o seu fim, qual será a sua destruição. Nós vemos aqui que o rei de Tiro também seria deposto e seria destruído, tanto ele quanto o seu povo, e toda a sua arrogância e todo o seu pecado seria consumido juntamente com ele. Dos versículos 20 ao versículo 24, nós vemos que agora Ezequiel traz uma profecia também de destruição sobre a cidade de Sidom. Era uma cidade que não estava tão próxima de Tiro, mas era uma cidade que também fazia comércio ali com Tiro, também era vizinho de Israel e também se alegrava com a destruição que houve
na cidade de Israel, ali no povo de Deus. Então conclui também que elas seriam destruídas. Aqui ele cita que elas eram como pontiagudas, como espinhos, difíceis de ser removidos, mas que também, através da guerra, seriam destruídos. E ele conclui o capítulo no versículo 25 e 26, lembrando aos exilados sobre a promessa do Senhor. O Senhor havia espalhado os israelitas entre as nações, mas o Senhor os trará de volta ao seu próprio país. As nações verão isso acontecer. Eles saberão que o Senhor fez isso. Eles saberão que o Senhor é Deus Santo. O Senhor fará com que o seu povo volte novamente à sua terra e viva ali em segurança. Então eles saberão que o Senhor é o seu Deus. Queridos, e assim concluímos mais um dia de meditação da palavra do Senhor. E eu quero deixar para a reflexão dos irmãos. Nós temos vivido dias onde nós temos avistado, as manchetes têm nos mostrado tanta injustiça que acontece no mundo, como as pessoas estão em sua arrogância, em suas presunções, caminhando como se fossem próprios deuses mesmos. Nós vemos que as nações têm se fortalecido, têm se preparado como se elas estivessem a ponto de viver eternamente sobre a terra. Pessoas têm acumulado riquezas e têm perdido qualquer tipo de ética humana para que ela possa acumular riquezas, poder sobre as pessoas, sobre outras nações. Então nós temos vivido um tempo onde a injustiça está patente diante dos nossos olhos, ao ponto de muitos pensar que Deus ele se esqueceu de muitos povos, de muitas pessoas, ou outras pessoas pensam que de repente não haverá solução para isso, que o homem faz o que quer e pronto. Mas essas passagens, essas profecias nos faz pensar e lembrar que há um Deus soberano, há um Deus sobre tudo e sobre todos. O nosso Senhor, o Eterno, Ele é um Deus que ao seu tempo Ele virá e julgará todas as nações, julgará todas as pessoas por aquilo que fizeram durante as suas vidas. Então que você possa continuar crendo na justiça do Senhor. E crer na justiça do Senhor faz-nos pensar o quanto nós precisamos viver conforme a palavra do Senhor nos ensina, embora o mundo esteja caminhando cada vez mais para esse lado de corrupção, para esse lado de arrogância, por esse lado de humanismo, por esse lado de pensar que são os próprios deuses. Nós temos que olhar para isso e entender que a nossa redenção está próxima. Como esse capítulo 28 termina, depois de tantas palavras contra Tiro e contra Sidom e contra o rei de Tiro, os dois últimos versículos traz uma esperança ao exilado, traz uma esperança que o Senhor os traria de volta e que essa esperança também esteja em nossos corações. Embora as coisas estão como estão, haverá um momento que o Senhor vem buscar a tua igreja, nós reinaremos com Ele e nós estaremos com Ele eternamente. Então não se entristeça com aquilo que você vê, mas que a tua esperança esteja firme naquilo que o Senhor nos prometeu, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Que vocês tenham todos um dia abençoado e amanhã estaremos aqui juntos para mais um dia de meditação da palavra do Senhor. Fiquem todos com Deus.